Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos juntos, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Então, pessoal, vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Joel Almeida, Larissa Juliana e Fábio Gomes. Joel vai trazer todas as informações sobre um grave registro da violência aqui em Caruaru, hein? Uma adolescente foi morta a tiros e outras 2 pessoas ficaram feridas. Isso aconteceu no bairro Centenário na noite de ontem. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Bom dia para você e a todos. Uma noite de terror e de muita violência aqui no bairro Centenário, em Caruaru. 3 pessoas foram baleadas, uma delas, uma adolescente de 13 anos, a Esther Maiara, que chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Uma outra vítima que segue internada está em estado grave, mas a Polícia Civil disse que já iniciou essas investigações. Daqui a pouco eu volto com novas informações aqui no AB1, Almir. Ok, Joel. Nos destaques do nosso portal, Larissa vai falar sobre o registro de um acidente que quase termina em tragédia. Não é isso, Larissa? Bom dia para você. Oi, bom dia. Exatamente, Almir. Foi um acidente que aconteceu em Brejo da Madre de Deus, em que um carro quase atropelou uma criança que estava andando de bicicleta na rua. Em seguida, esse carro acabou batendo em um caminhão que estava estacionado e câmeras de segurança registraram tudo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse assunto, Almir. Imagens impressionantes, hein, Larissa? Impressionante. E quarta-feira também é dia de falar sobre o seu direito. Vamos saber qual é o problema de hoje para o consumidor aqui no AB1. Não é isso, Fábio Gomes? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. A gente hoje está aqui no Procon para falar sobre a situação do Edinaldo, um dos consumidores que conversou com a nossa equipe de reportagem. A situação dele foi a seguinte: ele relatou para a gente que uma caixa de esgoto próxima à residência onde ele mora acabou estourando e aquele líquido que saía do esgoto acabou invadindo essa residência e por vários anos acabou danificando diversos imóveis, diversos móveis que ele tinha na residência dele. Então daqui a pouco a gente vai entrevistar ao vivo aqui a Cíntia Nunes, gerente do Procon Caruaru, falando aí quais são os direitos que esse consumidor tem e repassando algumas orientações. Almir. Muito bem, Fábio, Larissa, Joel, estamos juntos nesse AB1 até daqui a pouquinho. E olha, nessa edição a gente também vai trazer assuntos mais leves, né? Você vai ver como estão os preparativos para a folia no sertão. Ó que bonito! Em Afogados da Ingazeira é grande a expectativa para os dias de Momo. Esse ano a gente vem com a inovação, que foi a montagem de um tabaqueiro gigante, 4,5 metros, que vai sair pela primeira vez, abrindo o carnaval na sexta-feira. Também teremos 7 puxadas de trio com bandas, 32 blocos, 6 polos de animação e o corredor da folia, que é a Avenida Rio Branco. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu AB1 que já começou. Muito bem, 11 horas mais 51 minutos, vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Aí do lado tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo, para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nessas imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol com muitas nuvens. À noite podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas. Agora, a temperatura está marcando 31 graus aqui na cidade e a mínima deve ficar na casa dos 19. E olha, pessoal, 3 pessoas foram baleadas no Centenário aqui em Caruaru, hein? Uma das vítimas foi uma adolescente de 13 anos que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Joel Almeida está chegando ao vivo com as informações sobre esse crime. Joel, na medida do possível, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente, claro, na medida do possível, uma tragédia, uma noite de muita violência. Esse crime ele foi registrado aqui nessa rua de onde eu falo, a Rua Professor Maria Vitorino, no bairro Centenário. Para localizar você, telespectador, fica aqui por trás da avenida principal, ali mais para cima, onde o Matheus Guerra está mostrando, é a Praça São Roque, aqui em Caruaru. De acordo com informações da Polícia Civil, 3 pessoas foram baleadas aqui ontem à noite. Esse crime
foi registrado aqui, ó, nessa casa de muro baixinho. Na frente dessa casa ainda há, inclusive, manchas de sangue, resultado desse crime. Por onde a gente vai aqui também tem marcas de sangue. E aí a gente procurou a Polícia Civil para saber como foi que esse crime foi registrado. De acordo com essas informações oficiais da polícia, 3 pessoas estavam aqui na frente de casa conversando, sentados em cadeiras, né? Uma delas, a Esther Maiara Evaristo da Silva, ela tinha apenas 13 anos. Estava conversando acompanhada de 2 amigos, um de 17 anos, que não teve o nome revelado, e também de um jovem de 29 anos, que não teve o nome revelado pela polícia. Estavam conversando quando um carro passou aqui na rua, se aproximou e efetuou esses disparos. Esses tiros atingiram essas 3 pessoas, né? E atingiu a Maiara, que estava sentada em uma cadeira de balanço, sentada ali encostada a um muro. De acordo com a Polícia Civil, essas 3 pessoas elas foram socorridas. A Maiara, ela foi também socorrida, foi levada ao Hospital Regional do Agreste, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. A gente procurou a Polícia Civil e conseguimos uma entrevista com o delegado-chefe da Divisão de Homicídios de Caruaru, que está investigando já esse crime, o doutor Eric Costa. Ele falou sobre esse caso. Vamos ouvir. As vítimas estavam em via pública, quando chegou um veículo já efetuando os disparos. 2 delas, um adolescente, ele estava no colo da adolescente, né, do sexo feminino. Eles acabaram recebendo os maiores números de disparo. Ela recebeu um disparo na região da cabeça, acabou sendo socorrida, né, por populares que estavam ali no local, por parentes, mas infelizmente ela veio a óbito no local. Ele recebeu tiro nas costas, principalmente, foi socorrido, enquanto sob cuidados médicos. O outro elemento acabou tomando um tiro na região da perna, mas já está liberado pelos médicos. Tudo indica que o alvo eram esses 2 homens, todos eles envolvidos com o tráfico de drogas, nós já temos essa informação. O menor, ele já foi apreendido no ano passado várias vezes por conta de tráfico de drogas. A mãe desse menor, ele está presa por tráfico de drogas. Então, essa atividade criminosa, tanto dele quanto do outro elemento que foi atingido na perna, ela foi a motivadora desse crime. Nós estamos investigando o fato, nós já evoluímos muito bem na investigação nessas primeiras horas e esperamos aí futuramente dar uma resposta para a sociedade. A Polícia Civil adiantou que essas investigações iniciaram, que deve ouvir testemunhas e também esse sobrevivente, né? A gente segue aqui falando desse crime, inclusive nós procuramos o Hospital Regional do Agreste, que disse em nota que a pessoa de 29 anos realizou exames e segue em observação em estado grave. O outro adolescente a gente também procurou saber, né, do estado de saúde, mas tudo indica que esse adolescente ele já foi liberado. A gente está aqui na rua, o sentimento da população é de comoção, é de muita tristeza. Hora ou outra a gente escuta as pessoas falando, né, com muito carinho dessa vítima de 13 anos, a Esther Maiara, uma vítima da violência que infelizmente teve aí os sonhos interrompidos tão cedo. A gente vai ficar acompanhando esse caso, Almir. Joel, muito obrigado pelas primeiras informações. Qualquer outra novidade a respeito desse caso, é só chamar. A gente está começando esse AB1. Muito obrigado, Joel. E olha, pessoal, uma audiência pública está sendo realizada hoje na Câmara de Vereadores de Caruaru. Dezenas de mães de crianças atípicas estão participando dessa audiência. Elas relatam dificuldades para conseguir profissionais de apoio para os filhos na rede municipal de ensino, o que é, inclusive, garantido por lei. A nossa equipe ouviu parlamentares e representantes das mães. Vamos ver? Muitas demandas em relação ao profissional de apoio, principalmente, né, a falta de profissional de apoio hoje em Caruaru. A gente no total tem mais de 4.600 autistas e daí a gente acredita que nem 70% estão nas escolas, né? Então isso é um descaso muito grande. E daí tem a questão de terapias também, muitas crianças estão sem terapias e sem apoio, enfim. São várias situações que na verdade a gente se sente frustrada, né, por uma Caruaru tão grande, né? E não ter esse apoio que realmente todas as mães precisam, né? Tem muitas mães que matriculam os filhos nas escolas, mães de filhos atípicos,
que passa 1 ano, 2 anos e não consegue levar os filhos para a escola porque não consegue um cuidador para que acompanhe ele. Imagine salas de 35 alunos, onde o professor tem que dar aula e ficar cuidando de crianças que precisam de um acompanhamento, de um cuidador. Então, não é inadmissível, até porque é um direito que tem das crianças de frequentar a escola regular. Então, uma das principais reclamações é essa. E também a demora de conseguir um laudo para que a Secretaria de Educação possa estar solicitando esse cuidador. Tem crianças também que se matriculam, se detecta a necessidade dele ter um cuidador em sala de aula e passa mais de 1 ano para que ele possa conseguir esse laudo, onde atesta para que a Secretaria de Educação possa estar solicitando esse cuidador para essa criança. Várias entidades de representação foram convidadas para participar do debate, a representação da Prefeitura, pela Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e também, provavelmente, também representação do Poder Judiciário. Então é um tema sensível, as mães vão expressar seu sentimento, pontuar dificuldades que possam estar existindo e a gente, ao mesmo tempo, vai ouvir a Prefeitura, né, os órgãos que têm a responsabilidade de executar essa política pública no município, para que a gente possa entrar numa convergência, que essas ações possam melhorar a vida das mães e, obviamente, também das crianças do nosso município. Nós pedimos uma resposta à Secretaria de Educação de Caruaru sobre essas reclamações das mães atípicas, mas até o momento não recebemos um retorno. Assim que essa resposta chegar, a gente traz aqui no AB1. Agora vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Larissa Juliana está chegando para falar para a gente quais são os principais assuntos do nosso portal, porque tem o registro de um acidente que por muito pouco não terminou em tragédia. Não é isso, Larissa? Uma boa tarde para você. Exatamente, Almir. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1. Olha, esse acidente aconteceu em Brejo da Madre de Deus e uma criança que estava brincando de bicicleta quase foi atropelada por um carro na rua. E em seguida esse carro acabou batendo em um caminhão. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento impressionante desse acidente, que a criança se livrou, de ser atropelada por esse carro. Ela caiu no chão, mas apesar do susto, ela não se feriu e não precisou de atendimento médico. Depois de quase atropelar a criança, o motorista bateu contra um caminhão que estava estacionado. Segundo a direção de trânsito do município, o motorista passou mal ao volante e perdeu o controle da direção, invadindo a contramão e provocando esse acidente. O condutor ficou ferido e foi levado para a UPA Mestre Camarão e passa bem. E aí, no G1, a gente traz os detalhes desse acidente com essa cena que é impressionante, que essa criança, ainda bem, escapou sem nenhum ferimento desse acidente e foi por um triz, Almir? Exatamente, Larissa, exatamente. Tem aí a justificativa que a gente ouviu, de acordo com essa matéria que o G1 publicou, para você acompanhar no nosso portal, de que o motorista teria se sentido mal, mas fica o alerta sempre para o condutor de veículo, para qualquer veículo, inclusive, circulando pelas cidades, pelas ruas. Muito cuidado, muita atenção. Os pais também, muito cuidado com as crianças, Um passeio ali, tranquilinho de bicicleta, quase termina em tragédia. É preciso muito cuidado sempre, ainda bem que a menininha ali não sofreu nenhum ferimento. Agora a gente muda de assunto, Larissa, para falar a respeito das melhores datas para tirar férias. Ou seja, tem um calendário bem especial no G1 com orientações a respeito dessa possibilidade, não? É sim, Almir. Para quem já está de olho no calendário de férias desse ano, se planejando e pensando em que mês eu vou tirar férias, qual o mês melhor para aproveitar um maior período de férias, a gente fez uma matéria que mostra o calendário de 2026 com todos os feriados, e de 10 feriados nacionais desse ano, 7 vão cair em uma segunda ou sexta-feira. Isso facilita a chamada emenda e pode garantir folgas prolongadas.
Em alguns casos, dá até para transformar 11 ou 12 dias de férias em mais de 2 semanas de descanso, emendando com esses feriados aí que vão ser ótimos no ano de 2026. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, em abril, dá para chegar até 17 dias de folga, usando 12 dias de férias. No Dia do Trabalhador também, que vai cair no dia 1º de maio e vai ser em uma sexta-feira, também é possível alcançar até 17 dias de descanso. E no 7 de setembro, que cai numa segunda, o descanso pode chegar a 16 dias. Mas é importante ficar sempre atento às regras da CLT. Na matéria do G1, a gente tira todas as dúvidas, traz esse calendário detalhado com todas as datas de feriado nacional para o pessoal se planejar e também traz alguns esclarecimentos sobre a questão das férias, por exemplo, quais são os dias aí que são permitidos tirar férias de acordo com as regras da CLT, tem um advogado que explica tudo, também se é o empregador ou se é o empregado que decide em que dias se pode tirar férias e quantos dias de férias é possível tirar. No G1 a gente traz todos esses detalhes e esclarecimentos para o pessoal se planejar direitinho e aproveitar ainda esses dias de descanso com mais folga ainda. É só conferir na nossa matéria, Almir. Muito bem, Larissa, muito obrigado. Esses os primeiros destaques do G1 aqui no AB1. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Almir. Até daqui a pouco. Até já. 12h04, pessoal. Agora a gente vai para o Momento WhatsApp. O João Paulo mora na rua Cipó, no residencial Alto do Moura, aqui em Caruaru, e mandou um vídeo que mostra um esgoto estourado. Uma situação que, segundo o João, está assim há mais de um mês. Vamos ver? Esgoto. Meu nome é João Paulo. Residencial Alto do Moura. Esgoto entupido aqui, ó. A fossa, né? Fica derramando pra cá, ó. Residencial Alto do Moura. Rua Cipó. Já faz mais de mês. Pois é, João, a gente entrou em contato com a Compesa a respeito desse assunto aí, a respeito desse problema. Eles disseram que uma equipe será enviada à Rua Cipó para realizar um diagnóstico e tomar as providências para o conserto. Então, João Paulo, agora é aguardar, não é? A presença dessa equipe da Compesa para resolver essa situação por aí. E não esquece, para participar do AB1 é só gravar um vídeo também com o problema na sua rua e manda para a gente pelo 99198-8212. Vamos seguindo com o seu AB1. Hoje é dia de falar sobre o seu direito, hein? Então o Fábio Gomes está com a gente também ao vivo e vai dizer qual é o problema dessa quarta-feira. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. E é isso mesmo, Almir. Hoje a gente tem um problema bem peculiar que o Edinaldo, um dos nossos telespectadores, gravou com a nossa equipe de reportagem. Ele relatou que ele teve um problema em relação à caixa de esgoto de responsabilidade da Compesa, que fica em frente à residência dele. Ele gravou com a gente explicando esse problema e a gente acompanha o que ele disse a partir de agora. O problema que eu tenho é com a Compesa. Já faz vários anos que o esgoto vem esborrando para dentro da casa da gente. Então já perdemos vários móveis. Solicitamos que eles mudassem a caixa de esgoto que está dentro do nosso terreno. Não mudaram. Agora recentemente entupiu novamente a caixa de esgoto, invadiu nossa casa novamente, os vizinhos, com idosos, com crianças autistas sofrendo, pegando no nosso pé, reclamando, pedindo para que seja resolvido. Fomos na Compesa, eles falaram que não atendiam por causa que já tinham encerrado as fichas. Aí hoje vim no Procon para ver se resolve. Situação bem preocupante, né, Almir? Porque ele relatou aí que essa água, né, acabou causando, essa água do esgoto acabou causando esses transtornos e além dos danos materiais com relação aos imóveis, tem também os danos à saúde. A gente está aqui agora ao lado da Cíntia Nunes, ela é gerente geral do Procon aqui de Caruaru, que vai falar para a gente quais são os direitos que esse consumidor pode recorrer. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Nessa situação, assim, bastante grave, né, porque não só a questão do vício na prestação de serviço, mas a saúde do consumidor está ali em risco.
está havendo um ambiente insalubre para a residência, para o ambiente dele e da família dele. Então, nessa situação, o Código de Defesa do Consumidor coloca como uma obrigação de concessionários de serviços públicos que prestam um serviço adequado, um serviço seguro, um serviço eficaz. E o próprio Código coloca como direito básico, um dos direitos básicos do consumidor, a saúde, o direito à saúde, à segurança nessas prestações de serviço. Então, nessas circunstâncias, há necessidade de que, no primeiro momento, não só o senhor Edinaldo, que eu acredito, até pelo fato de já ter vindo ao PROCON, mas para que qualquer consumidor se depare com esse tipo de situação, primeiro reporte a Compesa, a empresa concessionária, registre protocolo, sempre registrando o protocolo, será solicitado o prazo, mas não sendo cumprido esse prazo, que deve ser um prazo razoável, obviamente, diante até da urgência, da necessidade do saneamento desse problema. Então, não havendo essa regularização, procure o PROCON para que seja exigido o cumprimento dessa execução do serviço para que o consumidor restabeleça essa situação, porque é uma situação bastante grave, diz respeito à saúde do consumidor, ao ambiente insalubre, atrai pragas, atrai doenças, inclusive trazendo problemas entre ele e os vizinhos, né? Então, o direito do consumidor é que seja fornecido um serviço adequado, um serviço eficaz e um serviço seguro à sua saúde, à sua segurança e da sua família. Em relação aos móveis que ele relatou ter também prejuízo com alguns, né, ao longo desses anos, ele pode recorrer para que a Compesa, né, a companhia responsável pelo esgoto, ela dê algum tipo de indenização a ele com relação a esses danos materiais? Sim, sem dúvida, até porque o dano causado pela Compesa, né, o próprio Código Civil coloca que todo aquele que causa o dano a outrem é obrigado a repará-lo. Então, há a possibilidade desse pedido de reparação de danos materiais em virtude dos móveis que ele perdeu, considerando que é uma obrigação contratual da Compesa, não só uma contratual, mas uma obrigação legal da Compesa fornecer um serviço adequado. Então, em virtude desse prejuízo que ele teve patrimonial, pode exigir sim, junto ao judiciário, esse dano material, mas também o dano moral, porque ele está tendo todo um transtorno junto aos vizinhos, ele não está tendo um ambiente adequado, está convivendo num ambiente insalubre, então cabe sim a reparação de danos perante o judiciário. É interessante que ele registre junto ao PROCON essa demanda dele, para que a gente coloque de forma bastante orientada para que ele busque, se for o caso, se for do desejo dele, requerer essa indenização junto à Justiça, que inclusive tem muitas decisões favoráveis nesse sentido, em virtude de esgoto estourado, tendo em vista que está sendo lesado um dos direitos básicos do consumidor, que é o direito à saúde. Com relação aos danos materiais ainda, que ele também relatou, ele precisa ter algum, como a gente sabe, né, algum documento, alguma nota fiscal que comprove o valor daquele imóvel que ele perdeu? Independente dele requerer na Justiça o dano material, o dano patrimonial, é muito importante que ele primeiro procure o fornecedor, registre esse protocolo, tenha esse protocolo, e até demonstrando que registrou junto ao PROCON, demonstra que o consumidor ele tentou resolver aquela demanda administrativamente, para que posteriormente, numa eventual ação judicial, ele vai precisar dessa documentação. Não há necessidade no primeiro momento de nota fiscal, porque muitas vezes já são móveis, não necessariamente serão móveis que ainda têm notas fiscais, que já ultrapassou de um ano de comprado, então muitas vezes o consumidor não guarda essas notas fiscais, mas ele já em reportando essa demanda à Compesa no primeiro momento, posteriormente ao PROCON e no judiciário, ele vai ser com certeza aferido pelo juiz um valor para que seja reparado esse dano patrimonial e o dano moral, tendo em vista essa grave conduta por parte da concessionária de serviço, que tem uma obrigação contratual e legal de prestar um serviço adequado e seguro. Perfeito, Cíntia. Muito obrigado pela participação hoje ao vivo com a gente. Infelizmente a gente perdeu a comunicação aqui com o Fábio Gomes, né? Mas o seu direito foi ao ar e a gente recebeu todas as orientações também aí ao vivo. Vamos seguindo com o seu AB1. A gente vai se ver na Globo. Olha aí, Afogados da Engazeira, lá no sertão do estado, também tem a força da tradição quando o assunto é carnaval no interior, hein? Acompanha com a gente. Edgley já está com quase tudo pronto para o carnaval. Há 35 anos, ele desfila como tabaqueiro, o tradicional personagem mascarado que dá a cara ao carnaval de Afogados da Engazeira. Aqui, se fantasiar e desfilar como tabaqueiro é uma brincadeira ensinada de geração em geração. A gente fica muito feliz porque a gente vê que pessoas vem e quer para a família toda, né? Eu tenho máscaras aí que é para a família todinha. Ontem aqui eu fiquei muito feliz, chegou uma mãe
com um bebê de 4 meses, né? E eu fiz a máscara dele, daqui a pouco eu lhe mostro. E aqui a gente se sente renovado a cada máscara que chega, porque a tradição só tende a aumentar. E cada ano a fantasia muda. A do ano passado foi inspirada na arte da xilogravura, mas já teve de cangaceiro, da bandeira de Pernambuco e da cidade de Afogados da Engazeira. Até a filha mais nova dele, Alice, ganha fantasia também. Edgley conta que a graça da brincadeira está em manter o anonimato. Por isso, não mostra pra gente a fantasia desse carnaval. Além de brincante e apaixonado pelo carnaval, Edgley também é artista plástico e aproveita o período para faturar uma renda extra, produzindo máscaras para vender. Sandra já veio garantir a do filho. Ele vai sair de tabaqueira esse ano? Vai sim, pela primeira vez. E você, a sua família, vocês acham interessante essa tradição de sair de tabaqueira aqui na cidade? Vocês gostam do carnaval aqui da cidade? Sim, sim, é muito animado aqui. Tem uns blocos, né? É muito animado. E aí o filho pediu esse ano e você liberou? Foi sim. Ele vai correr com o meu sobrinho. A gente tem quase 4.000 tabaqueiros na rua, né? Então, assim, quase 70% passa por mim, né? E todo ano tende a aumentar, mas a gente faz por onde, tem uma procura boa e a gente tem que aproveitar esse período. E a cidade toda se prepara para o período. No centro é possível ver espaços públicos já decorados e vitrines de lojas também enfeitadas com a temática da Folia de Momo. Além da expectativa para o desfile dos tabaqueiros, que acontece tradicionalmente todo domingo de carnaval, ainda tem uma programação artística e cultural. Esse ano a gente vem com a inovação, que foi a montagem de um tabaqueiro gigante de 4,5 metros, que vai sair pela primeira vez, abrindo o carnaval na sexta-feira. Também teremos 7 puxadas de trio com bandas, 32 blocos, 6 polos de animação e o corredor da folia, que é a Avenida Rio Branco. Toda essa movimentação de quem gosta de brincar e curtir o carnaval impacta positivamente o comércio. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Afogados da Engazeira, a expectativa é de um aumento nas vendas, puxado principalmente pelas lojas de roupas, calçados e acessórios. A CDL avalia também que ele tem um impacto orgânico, porque também alcança bares, restaurantes, hospedagem, né? Então termina fazendo essa divisão de forma mais equalizada aí com a economia. A gente tem uma expectativa aí de um incremento de 10% nas vendas, né? Nessa loja de roupas femininas, os itens mais procurados são conjuntinhos jeans e peças de cores vibrantes. A dona conta que já precisou fazer reposição de mercadoria. Nos preparamos, né, no início de janeiro, conseguimos trazer já uma quantia de mercadoria, né, esgotaram, né, e já estamos com mais reposição para essa semana, né, a procura está, né, bem legal, né, todo mundo animado, né, procurando os conjuntinhos. Já nessa loja de artigos festivos, a temática do carnaval toma conta das prateleiras. São máscaras, fantasias, inúmeros acessórios, maquiagens e muito brilho, que prometem aumentar as vendas. Eu acredito que aumente 100%, porque como a gente é referência também, não só dos tabaqueiros, mas como do carnaval, e não na cidade, região também, então aumenta 100% as nossas vendas. Um período que vibra a alegria, diversão e emoção para quem, além de trabalhar, vive o carnaval. Carnaval, para mim, eu acho que, além da alegria, ele traz um sentimento assim que a gente pode se unir e transpassar também para as outras pessoas o sentimento da alegria, da felicidade, né? Que eu não vivo o carnaval só 4 dias, eu vivo o ano inteiro, então eu escuto frevo direto na hora que eu estou trabalhando, eu vejo pessoas com cara fechada o ano todo, quando é no carnaval, estão rindo, então aquilo ali me fortalece para superar as dificuldades que tive na minha infância. Então dentro do carnaval é toda alegria, então eu vivo o carnaval o ano todo, cara. Muito bem. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a geração de emprego aqui em Caruaru. O município fechou o ano passado com mais de 4.000 postos de trabalho, mas tem um detalhe, hein? Há uma carência de mão de obra qualificada. Então todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, 12h17 agora.
Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 18 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Acompanha com a gente aqui, ó, Belo Jardim, no Agreste. Você está vendo aí, mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 31. Do Agreste a gente vai para a Zona da Mata, tem Belém de Maria, mínima de 20, máxima de 31 graus, tá vendo? E Floresta no Sertão, hein? Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Vamos seguindo, porque agora a gente vai trazer notícia boa. É isso, chegou a hora do AB Emprego e vamos direto para a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru para conferir as oportunidades dessa quarta-feira com Joel Almeida, que continua com a gente ao vivo. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha, as agências do trabalho já divulgaram as vagas para hoje, para esta quarta-feira, uma semana aí antes do Carnaval. Quem sabe que não chegou a hora que você está procurando emprego e conseguiu, hein? Se Deus quiser. A gente separou algumas dessas vagas, são mais de 660 oportunidades em todo o estado de Pernambuco. A gente separou algumas delas, vamos começar por Caruaru. Veja na tela. Em Caruaru tem 3 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 vagas também para ajudante de eletricista, outras 3 para ajudante de estruturas metálicas, 5 vagas para armador de estrutura de concreto, 2 para atendente de balcão, 25 vagas para atendente de lanchonete, 2 para atendente de lojas, 4 vagas para auxiliar administrativo, 26 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 para auxiliar de logística, 2 também para auxiliar de padeiro, 5 vagas para corretor de imóveis, 5 também para costureira, 3 vagas para eletricista, 2 para encanador, 2 para forneiro de padaria, 2 para inspetor de alunos de escola, 2 para mecânico de refrigeração e climatização, 2 também para mecânico de veículos, 5 vagas para pedreiro, 8 para vendedor interno e 21 vagas para vendedor praçista. Olha aí quanta oportunidade disponível aqui em Caruaru. Lembrando que se você gostou de alguma vaga, você pode procurar a Agência do Trabalho em Caruaru. Na verdade, há 2 endereços. Onde a gente está, a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, por trás da Prefeitura, mesma rua da CDL. É bem pertinho e aí é fácil de localizar também. A fachada é toda azul, tá certo? Funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Outro endereço que você pode procurar também é lá no Indianópolis, dentro do Caruaru Shopping, no subsolo, lá no Expresso Cidadão. Você pode procurar a Agência do Trabalho lá, só é preciso ir para um desses 2 locais com a identidade, tá certo? A gente também separou outras vagas aqui disponíveis. Tem, por exemplo, vaga em Arco Verde. Vamos acompanhar comigo agora na sua tela. Tem uma vaga para eletricista, uma para encanador, uma vaga para marceneiro. Belo Jardim tem 2 vagas para auxiliar de limpeza, 4 para motorista, carreteiro. Em Bezerros, há 10 vagas para operador de telemarketing. Em Garanhuns, 10 para armador de ferragens na construção civil, 10 para carpinteiro, 15 vagas para pedreiro, 5 vagas para servente de obras. Em Palmares, há uma vaga para ajudante de eletricista, uma para auxiliar de pedreiro e uma para eletricista de rede. Pesqueira. Também aqui no Agreste tem 6 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 para motorista de caminhão. Santa Cruz do Capibaribe, 2 vagas para auxiliar de serviços gerais, 2 para estoquista, 2 para pedreiro, 2 para servente de obras. Serra Talhada, no sertão do estado, tem 2 vagas para cozinheiro geral, 3 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais, 5 vagas para estoquista, 2 vagas para garçom, 5 para motorista, entregador e 7 vagas para servente de obras. Você pode também acessar o site cedep.pe.gov.br para ter acesso a todas as vagas. A gente mostrou apenas algumas, como eu disse no início, há mais de 660 oportunidades só para hoje. É importante ficar atualizando, sempre visitar as agências do trabalho que ficam mais próximas da sua residência, porque eles vão encontrar uma vaga certamente no seu perfil, tá certo? Almir, essas são as vagas de hoje. Legal, né, Joel? Tantas oportunidades aqui na região inteira. É sempre bom trazer essas informações. E olha, o carnaval tá aí, né? Tá batendo a porta. E tem aquela pergunta clássica, né, Joel? O carnaval é ou não feriado? Essa é a pergunta que não quer calar. O que é que a lei trabalhista fala a respeito desse assunto, hein, Joel?
Eita, Almir, será? Olha só, a gente de fato sabe que tem muito trabalhador que é folião, que ama essa época do ano, que ama pular carnaval, seja frevar, né, no Recife, para Bezerros, Pesqueira, não falta destino. Tem gente que também gosta de pegar uma praiazinha, descansar bastante. Eu vou repassar essa pergunta para o advogado trabalhista, o Efigênio Medeiros. Efigênio, boa tarde para você. A gente quer saber, carnaval é sinônimo de folga ou não? Boa tarde a todos. É importante dizer que o Carnaval não é um feriado nacional. É um feriado que a cidade ou o Estado ela pode determinar como feriado. Neste caso, sim, seria feriado. Em nossa região, não, a maior parte das cidades não é feriado, é um ponto facultativo. Portanto, depende da decisão da empresa conceder aquela folga ou não aos empregados. No caso de a empresa já ter avisado lá os trabalhadores que ia folgar e desistir porque teve algum contratempo, chamar o time de novo e dizer, vão precisar trabalhar, como é que fica nesse caso? Isso tem que ser sempre com antecedência, informando ao trabalhador que vai haver a necessidade. Isso é muito comum, Joel, por conta de a sazonalidade, aquela empresa que tem uma atividade que há necessidade de trabalhar, uma indústria, então não é feriado, todos têm que trabalhar. Não tem pagamento de 100% por ser um dia normal, né? No caso das empresas que não vão funcionar, é importante dizer que o empresário também pode fazer uma compensação desses dias que eles conceder a folga, né? Desde que seja precedido de um acordo coletivo com os trabalhadores ou até um acordo individual onde esteja concordando as partes que aqueles 2 dias que não vão trabalhar no Carnaval, eles podem compensar em outro momento. Agora, para o trabalhador que vai trabalhar nesses dias de Carnaval, como é que fica essa questão da alimentação? Tem muita gente que diz assim, não, eu vou receber uma alimentação, eles dão um almoço, dão uns lanches, ou a gente recebe, mas tem gente que diz que não recebe nada. Como é isso? Como não é feriado, a empresa ela funciona normalmente. É importante dizer que tem algumas empresas que, pelo tipo de atividade que desenvolvem, é essencial. Um exemplo simples, farmácias, né? Tem que trabalhar, e o trabalhador trabalha normal se a convenção coletiva dele já prevê o pagamento de alimentação, ele vai receber. Agora a gente fala sobre as pessoas que deveriam estar trabalhando, mas pegaram um atestado médico, foram ali para o hospital e, de repente, foram curtir o Carnaval. Ou porque se sentiram melhor, ou porque fingiram essa doença. E se esse trabalhador ele for pego nessa folia, alguém tirar uma foto, fizer um vídeo, até o chefe estiver lá, o que é que pode acontecer? Primeiro ponto, atestado falso é demissão sumária por justa causa. Importante dizer isso, deixar o trabalhador atento, o empresário também, o empregador precisa saber dessa informação, mas simular uma doença, que o médico pode também ser enganado, tá certo? E ele depois, em outro momento, está em festa, está utilizando da folga que não é verdadeira, desse atestado não verdadeiro, pode ser aberta uma sindicância, a empresa pode pegar todas essas informações, imagens, fotografias, redes sociais e também demitir por justa causa. Muito obrigado pelas informações. Efigênio Medeiros, advogado trabalhista, falou para a gente sobre o trabalho agora no Carnaval. Portanto, não é feriado, se você foi convocado, você vai precisar trabalhar. E, Almir, antes de devolver para você, eu queria chamar uma reportagem que a gente produziu, né, falando sobre os dados do CAGED, o Cadastro Nacional de Empregos, né? Caruaru é considerada como uma terra fértil para o trabalho, tem muitas vagas em aberto, como a gente mostrou hoje, mas será que as empresas estão conseguindo absorver esses trabalhadores? Os especialistas estão dizendo que não, porque falta mão de obra especializada. Acompanhe. Iago estava desempregado, passou 2 meses fora do mercado de trabalho e, nesse período, conseguiu participar de um processo de seleção nesta empresa. Foi aprovado e abriu mão do seguro-desemprego para se tornar um empregado com todos os benefícios de ter uma carteira assinada. Quando surgiu a oportunidade aqui na empresa, eu optei por não dar continuidade no seguro-desemprego e vim diretamente justamente para cá. Como era uma empresa de uma oportunidade que eu sempre quis, então eu abri mão do seguro-desemprego já para vir trabalhar aqui. Mais seguro, né? Mais seguro. É melhor, mais seguro do que o próprio seguro. A empresa fechou o ano com boas contratações. A expectativa é que para este ano esse número cresça.
O mercado está muito ativo e aí realmente todas as áreas, né, de mercado, de varejo estão muito desafiadoras em busca aí dessas pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho, que queiram realmente criar carreira, né, se desenvolver, e realmente teve vaga, a gente conseguiu aí essas contratações, tem muita gente aqui com a gente e o mercado está aí também em busca de outras pessoas, né? Bons ventos também no setor da construção civil. Este shopping da cidade está com a construção de um hotel e de um empresarial. O grupo contratou no total 89 profissionais fixos e mais de 260 temporários só em 2025. Para 2026 devem ser absorvidos 59 em diversas áreas, desde manutenção, cargos executivos e até padaria, por exemplo. Caruaru é uma cidade que está em plena expansão, seja na construção civil ou em outras áreas, e o complexo do Caruaru Shopping não vai ficar diferente atrás disso, né? Então a gente precisa de capacitados que busquem conhecimento para trabalhar na área. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Caruaru fechou 2025 com 4.351 novos postos de trabalho. Foi um dos melhores anos em relação à geração de empregos. Caruaru tem sido, nos últimos anos, protagonista no estado de Pernambuco de geração de empregos, por conta dos muitos investimentos que ano a ano chegam aqui na nossa cidade, né? Quais os fatores que fazem com que as empresas investam aqui em Caruaru? Mercado consumidor alto, Caruaru tem mais de 400 mil habitantes, né? E nós temos também aqui o município cortados por várias rodovias federais e estaduais, né? Isso fomenta e estimula os investimentos, né? Temos aqui também polos importantes como o Polo de Confecções do Agreste, nós temos a Feira da Sulanca, um setor de serviços forte, um setor de educação forte. Então, são fatores que contribuem para que as empresas investam aqui, né, e, naturalmente, mais empregos, né, são contratados por essas empresas, né? Mas você deve estar se perguntando, se tem muita vaga em aberto e muita gente desempregada, essa conta não fecha. É que muitos setores precisam de mão de obra especializada e é justamente isso que está faltando no mercado. O resultado dessa equação é o desequilíbrio. A gente costuma dizer para os candidatos que eles se aperfeiçoem no que eles acham interessante. Geralmente ele não tem aptidão para trabalhar como pedreiro ou como servente, como você mesmo disse, mas ele tem aptidão para uma área administrativa. Então vá atrás, estude, se capacite. O mercado de trabalho hoje está em plena expansão e a gente precisa realmente de pessoas capacitadas para trabalhar com a gente. O grande gargalo das empresas hoje, né, para contratar mais trabalhadores, mais empregados, dentre outros fatores, tem vários fatores, mas o principal deles é a falta de qualificação, de capacitação de profissionais, né, para preencher, para suprir aquela vaga. E dentre os setores que encontram mais dificuldades é o setor da construção civil, mas a gente vê também em setores como a indústria de transformação, né, e no setor de serviço. Então, o grande gargalo, né, a grande dificuldade que as empresas têm em aumentar os seus quadros, o seu quadro de trabalhadores é a falta de qualificação. Por isso a gente dá o recado que os trabalhadores, né, procurem se qualificar, né, treinar, se especializar também, né, em relação a determinado produto ou em relação a determinado serviço. E para esse mundo de possibilidades, estar pronto é essencial para agarrar as boas oportunidades. Antes de tudo, gratidão e aquela sensação de estar bem tranquilo e seguro. Até porque com o salário dá para pagar as contas em dia, né? Dá para se manter, dá para ser bem tranquilo aqui também. Eu tenho uma prospecção do futuro, né, que é justamente voltar agora em março para a faculdade, para terminar, é justamente o sonho que eu tenho. E aí eu consigo manter as contas e consigo ter uma vida bem tranquila. Muito bem, muito bem. Intervalo chegando e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os preparativos de Garanhuns para os festivais que devem animar o público na Cidade das Flores na temporada desse ano, hein? A gente volta já, 12h, 32 minutos. Estamos de volta com o seu AB1 e agora a gente vai ver como é que está o Agreste Meridional. A gente vai ver como é que está Garanhuns nesse momento. Olha aí, ó, tempo fechadinho na Cidade das Flores, hein? O dia deve seguir assim e a noite também. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus e a mínima deve ficar em torno dos 17. E ao longo do ano, vários festivais são realizados lá em Garanhuns. Tem o Festival de Inverno,
o Viva Dominguinhos, o Viva Jesus, o Garanhuns Jazz Festival, ou seja, são eventos que levam muitos turistas para a cidade e movimentam a economia do município. Veja. Carnaval nos bairros, Garanhuns Jazz Festival, Festival Viva Garanhuns, Festival de Inverno Viva Jesus e a Festa de São José formam o conjunto de eventos que ao longo do ano ocupam ruas, praças e espaços culturais da cidade. Para organizar essa programação, a Secretaria de Cultura abriu editais que definem as atrações e ampliam a participação de artistas e grupos locais nos eventos de 2026. Os Garanhuns hoje é reconhecida, como a terra dos grandes festivais. Essa preparação começa quando um termina, a gente já começa a preparar o do ano seguinte. Esses festivais movimentam a economia da cidade, movimenta todo o trade turístico. E nós temos recebido turistas de todo o Brasil durante todo o ano aqui na nossa cidade, e isso faz com que a cidade se desenvolva ainda mais economicamente. Entre acordes, ensaios e ajustes de última hora, a cultura de Garanhuns começa bem antes do palco. É nesse ritmo, longe dos holofotes, que artistas transformam planejamento em criação e dão os primeiros sons de 2026. Nos estúdios e salas de ensaio, músicos acompanham o andamento das seleções e mantêm a rotina de preparação para a temporada cultural. Esse ano abriu o edital completo, do Carnaval, do Viva Garanhuns, Festival de Inverno, abriu tudo agora em janeiro. E a gente abre o site e vai fazendo a inscrição, e espera ser chamado, convocado, pelo edital. E é uma experiência bem bacana, porque é todo um processo seletivo, que a gente vai participando ao decorrer do ano, e não deixa tudo para cima da hora, fica algo bem organizado, assim. Então, para mim é uma honra sempre estar nos palcos da minha cidade, ser abraçado, pela minha terra, e onde a gente chega, graças a Deus, as pessoas gostam, as pessoas elogiam nosso trabalho, nosso show. Esse ano a gente está comemorando 20 anos de história, então são 20 anos levando uma boa música, e eu fico muito feliz por esse abraço, o abraço da nossa cultura, e ser reconhecido dentro da minha cidade. Grupos locais como a banda Amor Eterno também se organizam para ampliar o público e fortalecer a cena musical da cidade. Se preparar para tocar os grandes festivais aqui na nossa cidade, em Garanhuns, a gente já começa por uma responsabilidade muito grande, Exatamente. Como o Renatinho falou, é a gente jogar uma decisão de Copa do Mundo em casa, Exato. Então, muda o clima, muda a ambientação, muda o público, a responsabilidade, Então, Exato. A gente se prepara de uma forma tanto musical como de uma forma mental, se preparar emocionalmente para se apresentar durante aquele tempo para tantas pessoas, tendo como um exemplo o Festival de Inverno, que é um festival grandioso. Entre planejamento, ensaios e criação, Garanhuns inicia 2026 mostrando que a cultura começa nos bastidores e segue como uma das principais marcas da cidade ao longo do ano. Apenas apanhei a beira lá, o táxi presta São Ronaldo de Galava. Apenas apanhei a beira lá. Agora, meio-dia, 39 minutos. Então, a gente volta à redação para conferir outros destaques do G1, Caruaru e região. Larissa Juliana tem agora a programação de carnaval na terra dos Papangus. Não é isso, Larissa? Exatamente, Almir. O carnaval já está aí batendo na porta e a programação do Carnaval do Papangu 2026 em Bezerros foi divulgada para o palco principal. A festa vai acontecer dos dias 14 a 18 desse mês, a partir do sábado de Zé Pereira e segue até a quarta-feira de cinzas. No Polo Lucas Cardoso, conhecido como Palco QG do Frevo, vão se apresentar grandes nomes como a cantora Vanessa da Mata, a cantora Elba Ramalho, a banda Fundo de Quintal, a cantora Priscila Sena e o cantor Edson Gomes. No sábado, vamos ter um destaque para a cantora Vanessa da Mata e para a banda Raiz Saia Rodada, que vão se apresentar
Já no domingo, sobem ao palco Elba Ramalho e Nando Cordel, entre outros artistas. Na segunda-feira de carnaval vai ter Fundo de Quintal, Priscila Senna e Molejo. E na terça-feira, encerrando a programação do palco principal, tem o artista Edson Gomes e outros nomes da música regional e nacional. Além desse palco, QG do Frevo, outros 14 polos também vão estar presentes no Carnaval do Papangu em Bezerros, e vai ser uma festa que promete atrair milhares de foliões para esse carnaval. E no G1 a gente traz a programação completa com todos os horários de apresentações dos artistas para o público se planejar para foliar no seu dia preferido ou então em todos eles. É só conferir na matéria completa que está disponível no G1, Almir. Muito bem, Larissa. E além do Carnaval de Bezerros, que é sempre tão colorido, tão bonito e animado, no nosso portal também tem informações sobre os carnavais em outros municípios, né? Tem sim, também vai ter carnaval no Sertão, no município de Itabira, que divulgou uma programação de shows com grandes artistas. O Carnaval de Itabira vai acontecer do dia 13 a 17 de fevereiro, da sexta até a terça-feira de carnaval, na Praça Pedro Pires Ferreira. Ao todo, serão 17 atrações no palco principal e novos nomes também ainda devem ser confirmados, segundo a Prefeitura de Itabira. Na sexta-feira de carnaval, por exemplo, vai ter shows de Tiago Play, Cacá Malaquias, Matheus Max e Geraldo Azevedo. No sábado, sobem ao palco Nairê, BKL e Heitor Costa. Já no domingo de carnaval, sobem ao palco DJ Todinho, Orquestra Super Oara, Padu Frajolas e a banda Marreta e o Planeta. Na segunda-feira, sobem ao palco o Novo Som Mix, o Michel Brocador e o Forró Pegado. E na terça-feira, encerrando, vão ter diversos artistas, o Veltinho e Banda, há também a Segunda Samba, o artista Júnior Araújo, o Raiz Novaes, o Tiago Souza e também o Luan Estilizado e o Pedrinho Pegação. E aí a expectativa, né, é que várias pessoas se atraiam para esse carnaval, que vai prometer muitos shows. E aí no G1 a gente traz a programação completa do Carnaval de Itabira, também do Carnaval de Bezerros, tudo detalhado para os foliões aproveitarem bastante o Carnaval do interior de Pernambuco. Almir. Gente, Larissa, valeu, viu? Muito obrigado pelas informações do G1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigada, até a próxima, Almir. Valeu, Larissa. Como a gente sabe, tem muita gente esperando para curtir esse carnaval na região inteira. Para isso, alguns cuidados são fundamentais, principalmente com a pele, nesse período, por conta do sol e dos produtos, que também fazem parte da folia. Quem está chegando com essas orientações é Gessé Acioli. Boa tarde para você, Gessé. Isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, esse período de calor, sol intenso e um período carnavalesco, onde as pessoas ficam mais expostas ao sol. É aquele período em que o pessoal brinca muito, se fantasia, mas é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com a pele. A proteção é sempre necessária e os cuidados com adereços carnavalescos também. Por isso a gente está aqui com a médica doutora Vanessa Rocha, que vai passar orientações necessárias para essa época do ano, principalmente para quem vai brincar o carnaval. Doutora, uma boa tarde. Explique para a gente o que é que a gente, primeiramente, basicamente, a gente deve ter de cuidado com a pele nesse período. Boa tarde. Boa tarde. Então, o principal de todos, o que a gente deve começar e não podemos esquecer de jeito nenhum, é aplicar o protetor solar. Esse protetor solar, ele deve ser aplicado pelo menos 30 minutos antes de você cair na folia e, o mais importante, reaplicar esse protetor. Como a gente está ali na brincadeira, na folia, brincando, a gente vai suar mais, então reaplicar esse protetor pelo menos a cada 2 horas. Hoje em dia temos excelentes opções em bastão, em spray, que facilita bastante essa reaplicação. Então não tem desculpa para não passar o protetor solar. Nesse período o pessoal costuma colocar adereços, né, fazer pinturas, glitter, por exemplo. Tudo isso tem que ter um cuidado também para evitar prejudicar a pele. Isso, devemos evitar produtos que não são específicos para aplicação na pele, né? Produtos hipoalergênicos que não causem alergias. E a questão de glitter, né? A gente gosta muito de usar, né? Para ficar ali com brilho, alegre. Então, evitar o contato, né? Com os olhos, né? Evitar passar nessa região próxima aos olhos e ter sempre o cuidado de, quando for retirar, usar algum demaquilante ou um óleo, né? Para retirar delicadamente sem agredir a pele, hidratando sempre em seguida.
A gente tem sempre aquelas brincadeiras com sprays, com pinturas e tudo mais, jogar uma coisa no outro, é preciso ter cuidado porque isso também pode prejudicar. Isso, com certeza, devemos sempre brincar, mas com segurança, não é isso? Doutora, muito obrigado pela participação conosco, Vanessa Rocha, trazendo informações importantes para quem vai brincar o carnaval. Então, se você está aí e vai se expor ao sol, com certeza vai, seja numa praia, numa piscina, numa chácara, enfim, ou até mesmo nos blocos carnavalescos, é sempre bom tomar cuidado, principalmente com a nossa pele, que é quem sofre mais com esse solzão. Eu volto para vocês no estúdio. Valeu, Gessé. Muito obrigado pelas informações, hein? Falar nisso, ó, amanhã tem o nosso consultório ao vivo e nós vamos falar sobre todos os cuidados necessários com a saúde nesse período de carnaval. É nessa quinta-feira, aqui no AB1. Carnaval chegando e é preciso cuidar da saúde. A época tem aumento de infecção alimentar, doença do beijo, viroses e infecções sexualmente transmissíveis. O AB Saúde vai falar sobre como prevenir e tratá-las. Mande sua pergunta e participe. É AB Saúde, é nesta quinta, é no AB1. Muito bem, então a seguir a gente vai falar sobre as obras realizadas no Campo do Central. Vamos ver como é que está o tapete da Patativa do Agreste, hein? É no AB Esporte, agora é 12h, 46 minutos. A gente volta já. A gente está de volta com o AB1 e vai direto agora para o AB Esporte. Matheus Antunes está chegando ao vivo e a gente começa falando sobre a Patativa do Agreste, porque tem notícia importante para o torcedor do Central. Não é assim, Matheus? Boa tarde para você. Pois é, Almir, muito boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Finalmente foram concluídas as obras de instalação do novo gramado do Lacerdão. A gente fica muito feliz, Almir, em ver todo o cuidado com a Casa da Patativa, que precisava, né? O torcedor, na verdade, precisa só de um carinho para ter um êxodo, uma volta do Centralino para participar lado a lado junto com a Patativa, com o Central. E esse palco vai receber duelos importantes no ano de 2026. Nós preparamos uma reportagem especial para mostrar a situação atual do estádio Luiz José de Lacerda. Bora conferir. Quem vê o gramado do Central assim já percebe a diferença. A diretoria da Patativa concluiu a instalação da nova grama na área de jogo e planeja revitalizar os bancos de reservas e o espaço para aquecimento dos jogadores. O local, que é a casa do torcedor caruaruense, está ganhando uma nova cara. 2026 será um ano de recomeço para o espaço, que foi criticado nos últimos anos. É vergonhoso jogar num gramado assim. É vergonhoso, é perigoso, isto não devia ser admissível. Mas é assim, nós já sabíamos para o que vínhamos, eu nunca pensei que estivesse tão mal, estava mesmo horrível, para as duas equipas. Agora os tempos são outros e a Patativa comemora as inovações que devem melhorar o espetáculo por aqui. Já vimos aí organizando tudo e aí dentro do prazo que era necessário, seria a colocação da grama agora no início de fevereiro e no começo de março ela já vai estar apta para jogo. Então a gente já fez uma grama de uma qualidade melhor, nível de arena. Já estamos trabalhando aqui, praticamente vamos fechar agora, depois que reformamos todas as arquibancadas do campo. Agora o gramado e aí deixando tudo pronto para a gente deixar para o Campeonato Brasileiro ficar em ótimo estado, porque o gramado nosso a gente tinha trocado em 2012. Fazia o quê? 14 anos, fazer 14 anos. E agora trocamos de novo e vai ficar em nível de arena para a gente poder fazer um grande campeonato. O novo gramado do estádio Lacerdão deve receber as disputas do Central na Série D do Campeonato Brasileiro e na nova fase classificatória do Campeonato Pernambucano, equivalente à 2ª divisão estadual. Mas as mudanças por aqui estão longe de terminar. Terminou o gramado, próximo passo vai vir a pintura, vai ficar pronto, aí o próximo passo será a troca da iluminação de LED para a gente ficar com uma qualidade melhor ainda, nível de arena, que é o que a gente sonha aqui para o Central. E para dar conta de pagar tudo isso, o clube convocou a torcida. Mais de R$100 mil arrecadados apenas no primeiro dia. O centralino ama o Lacerdão
e ama ajudar esse clube a ir mais longe. Com as mudanças no estádio e o otimismo em dia, é tempo de se preparar para buscar os principais objetivos da temporada. Isso é um pensamento nosso de poder dar qualidade para os nossos atletas, né? Se a gente vai ter um gramado a nível de arena, então a gente vai poder explorar mais essa parte aí dos atletas, vamos poder usufruir mais também do nosso gramado. Então, eu acho que é uma soma, jogadores, o trabalho está sendo feito para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é o acesso para a Série C, mas tudo tem que ter seu planejamento base. É isso aí, avante Patativa! E por falar em novidade boa, alguns projetos esportivos foram iniciados aqui em Caruaru com oportunidades para a garotada, né, Matheus? Exatamente, amigo. Os pais já podem inscrever os filhos em turmas de futsal e natação exclusivas. Pais atípicos, né? Aqui na capital do Agreste tem um projeto muito bacana desenvolvido pela Prefeitura de Caruaru. E o repórter Fábio Gomes está ao vivo da Secretaria de Esportes de Caruaru. Aqui, ó, tá na tela nosso querido Fábio. Traz todas as informações sobre esse assunto muito importante, Fábio. Boa tarde para você. Oi, Matheus, muito boa tarde para você, boa tarde para o Almir que está no estúdio, para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. A gente está aqui na quadra do ginásio Álvaro Lins, né, o ginásio Rei Pelé, para falar justamente sobre essas ações importantes realizadas aqui para Caruaru, com práticas esportivas voltadas exclusivamente com o objetivo de promover a maior inclusão. Eu estou aqui ao lado do Eric Peixoto, ele que é gerente de desportos aqui de Caruaru. Uma dessas práticas esportivas que vocês estão ofertando para o público é em relação ao futsal, né? É isso mesmo, boa tarde, Fábio, boa tarde, Matheus, Almir, amigos da Asa Branca. Isso mesmo, é o futsal para a pessoa com síndrome de Down. Esse projeto ele teve início no ano passado e agora a gente está ampliando com mais dias, oferecendo uma maior possibilidade das pessoas que têm síndrome de Down praticar o futsal aqui para toda a comunidade da cidade de Caruaru. Perfeito. O pessoal que tem interesse e está acompanhando a gente agora, tem alguma idade, alguma faixa etária de idade para estar podendo participar? Para esse projeto, Fábio, daqui do futsal para a pessoa com síndrome de Down, a partir de 5 anos de idade. 5 anos é a idade mínima, não temos idade máxima. Você aí, então, em casa, que conhece alguém que tem síndrome de Down e que queira participar, vem conhecer aqui esse projeto muito lindo, muito bacana aqui, específico para o público do síndrome de Down. Exatamente. E você também comentou para a gente que tem um projeto também de natação, também voltado também para a inclusão dessas crianças, né? Isso, esse é o projeto mais recente da nossa gerência aqui da Secretaria Executiva de Esportes do nosso município, onde nós oferecemos hoje aulas de natação para pessoa com deficiência da cidade também de Caruaru. Isso é qualquer deficiência. O futsal é específico para a pessoa com síndrome de Down. Já a natação ela é aberta ao público da pessoa com deficiência. Deficiência intelectual, físico, auditivo, visual. Então está todo mundo convidado para fazer a aula de natação com a gente. Perfeito. E aí o pessoal que está acompanhando a gente tem interesse, como é que pode fazer para estar fazendo essa inscrição? Tem limite de vaga? Tem que atender algum critério? Como é que é? Os critérios são ele ter o laudo, né, morar aqui no município de Caruaru e ter o laudo que comprove a sua deficiência. As inscrições são feitas de forma online no site caruaru.org.esp.br, caruaru.digital.esp.br, e lá você vai encontrar o link para a inscrição, onde você vai colocar os dados dos responsáveis e anexar junto da inscrição o laudo da pessoa, da criança que vai fazer a atividade conosco. Importante destacar também a equipe, né, que vai estar atendendo essas crianças e os benefícios que essas atividades físicas promovem também para essas crianças, né? Isso mesmo, todos os professores são especialistas na área, trabalham já com criança com deficiência, a parte esportiva, a parte cognitiva, a parte motora, a parte motricista também, que é importante para o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento motor e o desenvolvimento coletivo, uma vez que trabalhamos com tudo isso, a socialização, que é um ponto muito importante para esse público da pessoa com deficiência. Perfeito, Eric. A gente agradece bastante pela sua participação aqui ao vivo com a gente e reforça também o canal para que os pais, os responsáveis que têm interesse em praticar, que as crianças pratiquem nessas atividades físicas tão importantes para o desenvolvimento, para estar fazendo a inscrição através do site caruaru.digital.esp.br.org. A gente volta com vocês aí no estúdio, pessoal. Muito obrigado, Fábio, ao secretário Eric Peixoto. Pois é, e para mais informações é só acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, que tem todas as informações do universo esportivo aqui pertinho da gente. Almir, vou ficando por aqui hoje. Até amanhã. Valeu, viu, Matheus? Grande abraço para você e até amanhã. E assim termina o seu AB1, hein? Dessa quarta-feira a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Valeu, pessoal. Até lá.